E estamos de volta e vamos direto para a nossa entrevista. O desfecho de 2 julgamentos na segunda turma do Supremo Tribunal Federal nesta semana reabriu discussões sobre a possibilidade de o ex-presidente Lula retomar seus direitos políticos. Para falar sobre esse assunto, o CNN 360 recebe agora o advogado Cristiano Zanin. Ele está à frente de diversos casos que envolvem o petista, especialmente na Lava Jato. Doutor, muito boa tarde. Prazer receber o senhor aqui no CNN 360. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Carol. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor, eu queria entender exatamente quais são os próximos passos na estratégia do senhor, do ex-presidente Lula, para tentar acelerar essa discussão a respeito da reversão de condenações, reversão de pena, que seria a única forma de o ex-presidente retomar seus direitos. Esses julgamentos foram importantes porque ficou ali, os ministros falaram em parcialidade, né, que Moro agiu politicamente ao tecer alguns atos, mas não há garantia, pelo contrário, o ex-presidente, sempre que foi julgado pelo plenário do Supremo, perdeu. Olha, nós tivemos realmente um julgamento muito importante na última terça-feira e os votos vencedores efetivamente reconheceram a ilegalidade da atuação do ex-juiz Sérgio Moro e também uma atuação com viés político. E é exatamente isso que nós sustentamos desde o início da defesa, desde 2015, 2016. Evidentemente que ainda temos alguns julgamentos importantes pela frente, em especial o habeas corpus, que trata da suspeição do então juiz Sérgio Moro e que busca a declaração da nulidade de todos os processos que ele conduziu ou julgou e, posteriormente, o reconhecimento da inocência do presidente Lula. Esse é o objetivo maior, o reconhecimento da inocência. Doutor Zanin, Carol Nogueira nessa conversa também com o senhor. Meu boa tarde, bem-vindo. Acompanhamos nos últimos dias muitas críticas do Procurador-Geral da República à Operação Lava Jato. De que forma a defesa vê essas críticas como algo que pode ajudar no julgamento da suspeição do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro? Carol, eu tenho acompanhado essas afirmações e, no que tange à atuação ilegal da Lava Jato, essa afirmação foi feita por nós já em 2016, desde o início da defesa do ex-presidente Lula. Aliás, em 2016, nós levamos ao Comitê de Direitos Humanos da ONU um comunicado afirmando justamente que a Lava Jato estava promovendo uma verdadeira cruzada contra o presidente Lula com objetivos políticos. E tudo aquilo que nós afirmamos naquele comunicado está sendo confirmado ao longo do tempo. O Moro foi para o ministério do presidente Bolsonaro, ficou por 16 meses no governo e hoje, aparentemente, busca construir uma candidatura à presidência da República. Agora, doutor, eu vou insistir nesse ponto que a Carol trouxe aqui. O senhor vai anexar, por exemplo, há espaço para anexar nessa ação que move há bastante tempo na ONU, declarações do doutor Augusto Aras, elas serão anexadas a processos que o senhor e o ex-presidente Lula já movem aqui no Brasil, como esse do Supremo Tribunal Federal? De alguma forma, esse embate vai municiar a defesa? Olha, nós estamos acompanhando todos os elementos que estão surgindo, evidentemente poderão ser aproveitados, mas é importante, Daniela, ressaltar que nós colecionamos ao longo do tempo uma série de fatos e provas que mostram a ilegalidade da Operação Lava Jato em relação ao presidente Lula, uma atuação parcial do então juiz Sérgio Moro e um objetivo claramente político. Todas essas provas já estão nos processos em que nós apresentamos defesa e, evidentemente, todos os fatos novos que possam reforçar também serão anexados. Doutor Zanin, falando mais sobre esse julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, há pressa para que esse julgamento aconteça ainda esse ano?
E também aproveito, se há pressa para que esse julgamento aconteça logo, para garantir que o ex-presidente Lula dispute as próximas eleições? Carol, eu penso que a pressa, na verdade, é para que se corrija uma ilegalidade grosseira que foi praticada com a condenação do ex-presidente Lula por fatos indeterminados, atos indeterminados, e num contexto claramente com viés político. Então, nós temos, sim, o objetivo de que o habeas corpus da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro seja julgado em breve pelo Supremo. Nós fizemos, inclusive, pedidos para que o julgamento seja retomado, porque há preferência legal e regimental no caso. E não podemos nos esquecer que o presidente Lula passou 580 dias preso com base numa decisão ilegal do então juiz Sérgio Moro. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, nós da Defesa Técnica temos todo o interesse que esse habeas corpus seja julgado em breve. É uma forma de se fazer justiça ao presidente Lula e também de se restabelecer a própria credibilidade no sistema de justiça brasileiro. Agora, doutor, eu queria entender em que medida, voltando aí de novo ao embate Ministério Público, na verdade a briga interna no Ministério Público, né? Procuradoria-Geral da República versus forças-tarefas da Lava Jato. Em que medida esse embate, na avaliação do senhor, tem auxiliado ou ainda reforçado teses defendidas não só pelo senhor no caso do ex-presidente Lula, mas por outros advogados de pessoas que foram atingidas pela Lava Jato? Daniela, nós sempre apontamos uma atuação ilegal da Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba. Levamos, por exemplo, ao Conselho Nacional do Ministério Público algumas representações mostrando a prática de atos que, em tese, podem configurar desvio funcional ou até mesmo uma atuação ilegal. Lamentavelmente, essas representações não foram, na sua essência, julgadas até a presente data. Há, inclusive, risco de prescrição em relação a essas representações. Então, eu espero que, na verdade, se há esse embate interno, que também ele reflita numa correção de excessos que tenham sido praticados e também de ilegalidades que já foram por nós apontadas ao longo do tempo. Doutor Zanin, falando um pouquinho sobre a composição do Supremo Tribunal Federal, o ministro decano Celso de Mello se aposenta no mês de novembro e teremos uma nova composição. Ministro Celso de Mello, que está na segunda turma, que julga a imparcialidade, a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Como a defesa vê essa mudança no Supremo Tribunal Federal de configuração? Lembrando que o substituto de Celso de Mello será indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Carol, é difícil fazer qualquer especulação. Nós temos um habeas que está pronto para ter o julgamento retomado a qualquer momento e hoje a segunda turma tem quórum e tem uma composição que poderá fazer esse julgamento a qualquer momento. Na última terça-feira, nós tivemos, como vocês já observaram, 2 votos que acabaram por tangenciar a questão da suspeição. São 2 votos que fazem referência a uma atuação do então juiz Moro com viés político. Esse habeas corpus ele foi protocolado por nós em dezembro de 2018 no Supremo. Ele começou a ser julgado no mesmo ano de 2018 e, desde então, há a pendência do julgamento do mérito. Então, de qualquer forma, a nossa expectativa é que haja um julgamento no futuro próximo. Temos aí a possibilidade da aposentadoria do ministro Celso de Mello, mas esse é um ato, é uma situação que não está no controle da defesa. A defesa apresentou o habeas e espera que ele seja julgado pela segunda turma como deve ser.
Doutor, o senhor está habituado, e eu acho que por dever de ofício, como o senhor está apontando aí o que o senhor considera ilegalidades da Lava Jato e que estão sendo questionadas, acho que é importante a gente trazer também aqui o outro lado da moeda. O argumento sempre que alguém aponta aí, por exemplo, o resultado dos julgamentos desta semana, para ficar no fato que deu gancho aqui a essa nossa conversa. Bom, se Moro agia politicamente e havia uma disposição dele de perseguir o ex-presidente Lula e da Lava Jato de perseguir o ex-presidente Lula, como explicar a sentença condenatória do triplex aqui, vamos ficar em um caso só, ter sido confirmada em 3 instâncias diferentes, né? O STJ também ali já analisou o caso e manteve os argumentos, as balizas. A defesa não teve sucesso ainda nos tribunais aos quais recorreu. São todos politicamente alinhados, então, para barrar, para tirar direitos do ex-presidente Lula? Daniela, é preciso lembrar que quem conduziu as investigações que antecederam as ações penais contra o presidente Lula na Lava Jato de Curitiba foi o então juiz Moro. Também foi o então juiz Moro quem fez toda a instrução dessas ações. Então, aquilo que chegou para as instâncias superiores, tanto para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, como para o STJ, foi um material conduzido pelo então juiz Moro e pela parcialidade que caracterizou a sua atuação. Então, isso tudo acabou por interferir no resultado. Quem, na essência, produziu essa ação, produziu a condenação, foi o juiz Moro. E por isso que nós esperamos que a suspeição dele seja reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e, por força de lei, isso tenha como consequência a declaração da nulidade de todos os processos em que ele atuou para um julgamento justo. Doutor, a gente perdeu o finalzinho aí da sua fala, que houve o nosso sinal travou, desafios dos tempos de pandemia, mas o senhor diz aí que, portanto, precisaria ser reavaliado toda a instrução, porque isso comprometeu a análise das cortes superiores, que se sucederam, é isso, né? Exato, porque os tribunais, tanto o TRF da 4ª Região como o STJ, analisaram o material que foi produzido pelo então juiz Moro na condução do caso. Foi o juiz Moro quem ouviu as testemunhas, foi o juiz Moro quem analisou os pedidos da defesa, dentre outras coisas. Então, evidentemente que todo o processo fica comprometido quando o juiz que faz a instrução tem o viés da parcialidade. Então, por isso que nós buscamos que o Supremo reconheça a suspeição do então juiz Moro e, por força de lei, decrete a nulidade de todos os processos em que ele atuou envolvendo o ex-presidente Lula, para que esses processos voltem a uma etapa inicial e possam ser julgados por um juiz imparcial. E para, então, encerrarmos, doutor Zanin, falando um pouquinho, então, sobre os próximos passos da defesa, qual vai ser a estratégia, lembrando, portanto, principalmente desse julgamento que vai analisar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Enfim, todo o contexto, próximas estratégias, qual que é o planejamento? O nosso objetivo, nesse momento principal, o nosso foco é que haja o julgamento do habeas corpus da suspeição. Aliás, eu gostaria de esclarecer que nós temos 2 habeas corpus no Supremo pendentes de julgamento. Um habeas corpus que trata da suspeição do então juiz Sérgio Moro e um outro habeas corpus que trata da suspeição dos procuradores da Lava Jato. Esses 2 habeas corpus, se julgados procedentes, poderão resultar na nulidade dos processos contra o presidente Lula, de forma que eles voltem à sua etapa inicial e possam ser julgados por um juiz imparcial. E nós levamos aos processos inúmeras provas de inocência do ex-presidente Lula. E
temos a certeza de que, se essas provas forem analisadas por um juiz imparcial, o presidente Lula terá a sua inocência reconhecida. Aliás, fora da Lava Jato de Curitiba, até hoje, em todos os casos, em todos os processos em que o ex-presidente Lula foi julgado por um juiz imparcial, ou a denúncia foi sumariamente rejeitada ou ele foi absolvido, e essas decisões, inclusive, transitaram em julgado porque não houve recurso do Ministério Público. Então, nós esperamos que isso também aconteça nesses processos que foram abertos na chamada Lava Jato de Curitiba, quando houver um julgamento justo, imparcial e independente. Doutor Cristiano Zanin, advogado do ex-presidente Lula, muitíssimo obrigada pela entrevista aqui no CNN 360. Vamos falar mais, claro, portas abertas aqui para o senhor. Muito obrigado, Daniela, muito obrigado, Carol. É um prazer estar com vocês.